Bem-vindos! O nosso cenário hoje é o deserto do Sinai. Já se passou mais ou menos um ano desde a saída do Egito e os israelitas estão ali, acampados, tentando se organizar, sabe? Deixar de ser uma multidão de ex-escravos para se tornar uma nação. E isso, claro, levanta umas questões gigantes. Como é que se mantém as tradições? E talvez o mais urgente, num deserto sem mapa, sem nada, como eles sabem para onde ir? Para entender um pouco disso, a gente vai mergulhar hoje no capítulo 9 do livro de Números. Nossos guias vão ser duas bíblias de estudo, a versão Holman e a Nova Almeida atualizada. E a nossa missão aqui é desvendar dois eventos centrais desse capítulo. Primeiro, uma celebração de Páscoa que quase dá errado. E segundo, o sistema de navegação deles, que é incrível. Uma nuvem que era literalmente um GPS divino. E o que é fascinante é como esses dois episódios se complementam, né? Um mostra como a lei de Deus pode ser surpreendentemente flexível, como ela acolhe as complexidades da vida. E o outro mostra uma orientação divina que é o oposto, totalmente inflexível, que exige obediência absoluta. É nesse paradoxo, sabe, entre misericórdia e comando que a identidade dessa nação estava sendo construída. Ótimo ponto. Então vamos começar pela Páscoa. Deus ordena a Moisés que o povo celebre a festa. A ordem é muito clara, sem margem para dúvida. Dia 14 do primeiro mês, ao entardecer. E tem que seguir todos os seus estatutos e todos os seus ritos, sem tirar nem pôr. E é importante a gente entender o peso desse momento. Tem uma nota na Bíblia Holman que lembra que essa é só a segunda Páscoa da história. A primeira foi lá no Egito, o evento que libertou o povo. E essa, no deserto, acontece dias depois deles montarem o tabernáculo, que era o centro de tudo, e semanas antes do primeiro censo militar. É o momento de fundação. Celebrar a Páscoa ali era reafirmar: nós somos esse povo que Deus libertou. E aí, como em todo grande evento, aparece um imprevisto. Um grupo de homens chega para Moisés e Arão com um problema sério. Eles tinham tocado num cadáver. E, segundo a lei, isso os tornava ritualmente impuros. Eles não podiam participar dos rituais. Exato. E a angústia deles é palpável no texto. Eles não estão se rebelando, não estão reclamando da lei. Pelo contrário, o desespero deles vem justamente porque eles querem obedecer. A pergunta é: estamos impuros, por que seremos nós privados de oferecer a oferta do Senhor? Eles estão presos, sabe, entre duas ordens divinas: celebrar a Páscoa e manter a pureza. É um beco sem saída. O que prevalece? É um dilema e tanto. E ser impedido de participar da Páscoa não era como perder uma festa qualquer, né? Significava ser excluído, mesmo que por um tempo, do evento que definia a identidade de todo mundo ali. E a reação de Moisés é notável. Ele não inventa uma solução na hora, não dá uma opinião. Ele só diz: esperem e ouvirei o que o Senhor ordenará a respeito de vocês. Esse momento reforça o papel dele de um jeito muito claro. Moisés não é um rei, não é um legislador como a gente pensa hoje. Ele é um mediador. Ele não é a fonte da lei, ele é o canal. E nesse caso ele admite que não sabe a resposta e se volta para a fonte. E a resposta que vem de Deus é fascinante. Em vez de um simples: ah, que pena, vocês perderam, a solução é criar uma exceção. Uma espécie de plano B, né? Exatamente. É a instituição do que ficou conhecido como a Segunda Páscoa. A regra era para qualquer um que estivesse impuro por tocar no morto ou que estivesse numa viagem muito longa e não conseguisse chegar a tempo. Essas pessoas podiam celebrar a Páscoa um mês depois, no dia 14 do segundo mês. E o ponto principal é que não era uma versão, sei lá, light da celebração, certo? Não era um prêmio de consolação. De forma alguma. As regras eram idênticas. Tinham que comer o cordeiro com pães sem fermento, ervas amargas, não podiam deixar sobras para o dia seguinte, e um detalhe simbólico muito importante: não quebrar nenhum osso do cordeiro. A integridade do ritual foi totalmente preservada, só o calendário foi ajustado. O que importava era a participação, não a data rígida. A Bíblia de Estudo NAA faz uma conexão importante aqui.
Ela diz que a Páscoa original era um rito familiar feito em casa. E essa regra nova, essa segunda chance, é um desenvolvimento jurídico. Mostra a lei se adaptando à realidade de uma comunidade enorme e em movimento. Sim, e a Bíblia Holman usa um termo excelente para isso: jurisprudência bíblica. Isso mostra que a lei não era um código frio, estático, sabe? Gravado em pedra e pronto. Era um sistema vivo que era aplicado e interpretado conforme os dilemas da vida real apareciam. Isso é surpreendente, porque a gente tende a pensar em leis antigas, especialmente as religiosas, como algo monolítico, inflexível. A ideia de que o próprio texto sagrado documenta seu processo de adaptação. Isso é muito revolucionário para a época. Mostra um sistema que aprende. Exatamente. E essa flexibilidade vai ainda mais longe. A lei se estende, de forma explícita, ao estrangeiro que morava com eles. Se um não-israelita quisesse celebrar a Páscoa, ele podia, desde que seguisse as mesmas regras. O texto fecha essa parte dizendo que haveria um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Isso estabelece um princípio de igualdade perante a lei ritual que era bem radical. A porta estava aberta. Essa ideia de uma comunidade que se define por rituais, mas que adapta as regras para garantir inclusão, é muito poderosa. E isso me leva para a próxima grande questão. A gente tem essa comunidade unida, mas ela está literalmente se movendo. Então, resolvida a questão de quem participa, como eles sabiam para onde ir? Aí a gente entra na segunda metade do capítulo, que é uma das passagens mais visualmente impressionantes de toda a Bíblia. A resposta para sua pergunta estava suspensa no ar, bem no centro do acampamento, sobre o tabernáculo. O texto descreve que, no dia em que o tabernáculo foi montado, uma nuvem o cobriu. Durante o dia, uma nuvem no deserto é um sinal de sombra, de alívio. Mas à noite, essa mesma nuvem, ela mudava de aparência, virava uma coluna de fogo. Imagina isso, um farol visível para o acampamento de centenas de milhares de pessoas. É uma imagem de uma beleza e um poder incríveis. E era muito mais que um símbolo do Nito, sabe? Ou um sinal reconfortante da presença de Deus. Era um sistema de comando, um mecanismo de orientação. A mecânica era simples e absoluta. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, era o sinal para partir. Sem reunião, sem debate, a nação inteira desmontava tudo e começava a marchar. E no lugar onde a nuvem parava, ali eles tinham que acampar. Eu tô tentando me colocar no lugar deles. A ideia de acordar todo dia e a primeira coisa a fazer é olhar para o centro do acampamento para ver se a nuvem se moveu. Não dá para fazer planos. Não dá para dizer, mês que vem vamos plantar algo aqui. Isso deve gerar uma ansiedade imensa ou uma confiança absoluta. Parece que não tem meio termo. Exatamente essa é a tensão. O texto repete, quase como um mantra, que eles viajavam e acampavam segundo o mandado do Senhor. A obediência era o eixo de tudo. E o fator tempo, ele era completamente removido da equação. O texto diz que eles podiam ficar acampados 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano. Se a nuvem ficasse parada por 1 ano, eles ficavam parados por 1 ano. A vida deles, a rotina, os planos, tudo era subordinado a esse sinal. E como eles lidavam com isso? Tinha frustração, impaciência? O texto dá alguma pista sobre a psicologia por trás dessa obediência toda? O texto em si foca na obediência ideal. A análise da Bíblia NA conecta diretamente essa jornada física com a obediência espiritual. Seguir a nuvem era a manifestação visível de seguir a Deus. Era um exercício diário de fé. Mas tem uma nota interessante na Holman que aponta para uma possível qualidade poética no versículo 17. Isso sugere que talvez um antigo cântico, um poema sobre a jornada, tenha sido a origem desse texto. Como se eles cantassem sobre isso para se lembrarem, para reforçar a ideia. Exato. Isso transformaria a nuvem não só num comando, mas num testemunho. Uma parte central da história de fé deles, algo a ser celebrado. E tem uma frase-chave que se repete várias vezes no final do capítulo. Tinham cuidado do que o Senhor lhes ordenara, ou, em outra tradução, cumpriam o seu dever para com o Senhor.
A palavra hebraica para isso é mishmeret, que também pode significar guarda ou vigília. Ah, então não era só seguir ordens, era como se eles estivessem de guarda. Precisamente. Seguir a nuvem não era uma tarefa passiva. Era um dever ativo, sagrado. Uma guarda que Deus confiou a eles por meio de Moisés. Cada dia que a nuvem não se movia, o dever deles era montar guarda, manter o acampamento. Cada dia que ela se movia, o dever era marchar. Cada movimento e cada parada era um ato de serviço, de adoração, de obediência. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as duas partes? A gente tem um retrato muito complexo de uma comunidade se formando sobre essa orientação divina. De um lado, uma lei que se mostra misericordiosa, flexível, que cria uma segunda chance para não excluir ninguém. E do outro lado, uma orientação que é física, espetacular e absolutamente rígida. A nuvem não era uma sugestão, era um comando. Ela era o próprio ritmo de Deus impresso na vida diária de Israel, forçando o povo a abandonar a ilusão de controle e a viver em constante sintonia com a vontade divina. Um passo de cada vez. O material que a gente analisou hoje nos mostra essa dinâmica fascinante. Uma lei que se adapta às circunstâncias humanas e uma liderança divina que não permite adaptações, só obediência. Isso nos deixa com uma reflexão bem interessante. Sem dúvida. Num mundo sem uma coluna de nuvem literal para nos guiar, como é que as comunidades ou mesmo os indivíduos conseguem discernir quando é a hora de perseverar, de fincar raízes num lugar, e quando é hora de levantar acampamento e seguir em frente? E talvez o eco mais direto da primeira parte, como a gente adapta princípios que consideramos atemporais às complexidades da vida moderna sem que eles percam a essência. É o equilíbrio, né, entre a convicção e a compaixão.